Olá, meu povo querido, meu povo amado de todo o Brasil. Quarta-feira estamos começando o programa Hora Boa aqui na TV Evangelizar. Em modéstia à parte, gosto muito das quartas-feiras porque é o dia que nós falamos sobre o autismo. Esse tema tão pertinente que infelizmente ainda falta conhecimento para muitas pessoas ainda não conhecem esse tema tão relevante, muitas vezes falam abobrinhas, besteiras nas redes sociais, às vezes até políticos, enfim, até mesmo dentro das igrejas. Então nós precisamos levar conhecimento. E esse programa Hora Boa tem também, digamos assim, essa missão, esse propósito, todas as quartas-feiras, deixar o nosso público bem informado. Por isso, roda a vinheta! Mas eu quero acolher você de todo o Brasil, você que nos acompanha pelas plataformas digitais, pela Sky, pelos canais abertos. Alô, Belém do Pará, nos acompanhando pelo canal 50, Curitiba, região metropolitana, canais digitais, Sky. Sejam todos bem-vindos. No programa de hoje, como eu acabei de falar, nós vamos bater um papo sobre o autismo, né? E a gente fala bastante sobre como receber o diagnóstico, porque por que os casos estão aumentando? Algumas pessoas falam assim, poxa, virou modinha agora a questão do autismo, mas nós vamos parar e pensar. Quando as crianças vão para a escola, como que deve ser o ensino para essas crianças? Por isso que hoje a gente recebe aqui no programa Hora Boa a Luciene, ela que é doutora em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, agora está morando aqui em Curitiba e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Olá, Luciene, seja bem-vinda ao programa Hora Boa, que alegria te receber aqui. Olá, William, um prazer estar aqui com você, muito obrigada por essa oportunidade de falar de um tema tão importante para as nossas crianças, para os nossos estudantes e para toda a população de modo geral. Bacana, você é especialista em educação especial, né? Isso. Luciene, vamos pular aquela fase da descoberta, da busca pelo médico, pelo neuro, o laudo. Chegou o diagnóstico, né? E aí eu quero te perguntar, quando a criança recebe o diagnóstico, o que os pais precisam se preocupar em relação à educação dessas crianças? Qual que é o norte? O primeiro passo. Bom, o primeiro passo é buscar o tratamento, né, as terapias e todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento dessa criança, né? O diagnóstico, ele não é um fim, né? O rótulo não é o que é importante, mas ele é uma ferramenta que vai dizer como que os pais precisam entender essa criança, entender esse filho, como que os pais precisam lidar com essa criança. Então, é o atendimento precoce, né? Assim, é o principal que hoje, né, todos os especialistas, tanto aqui quanto fora, né, do país, vem dizendo para a gente, cada vez mais o atendimento precoce. Esse é a base, é o mais importante. Luciene, agora se tratando do colégio, né? As crianças, chegou na escola, né? Recebeu o diagnóstico, precisa de alguma adaptação, de uma sala adaptada, tem que ser uma sala separada, tem que ter um professor diferente, tem que ser um tutor, como que se dá? Qual o desdobramento na escola? Então, veja bem, primeiro a gente precisa entender assim, que hoje, né, principalmente agora, depois, né, do DSM-5, que ele vem trazendo, né, que o autismo, ele tem autismo nível 1, 2, 3, mas a gente precisa entender, acima de tudo, que cada criança, que cada pessoa é uma pessoa. Certo. Então, por mais que, né, nós temos aí os parâmetros para dizer do que se trata, né, de como lidar, de como atender uma pessoa com autismo, a gente precisa ter em mente que nenhuma criança ela vai ser igual a outra. Mesmo os gêmeos, sempre há as diferenças. E a escola, né, ela não tem que ter uma sala
separada. Isso a gente já viveu no passado, né? No período de segregação, as crianças elas precisam estar junto com as outras crianças. Isso não é inclusão, né, Luciene? Exato. E quando a gente fala em inclusão na escola, se o professor tem que ser um professor especialista, é ideal sim, né? Hoje eu mesmo, enquanto pedagoga, professora da área, eu sempre digo que os professores especialistas em educação especial, eles precisam estar em todos os ambientes escolares, né? Mas esse professor, para atender um estudante com um diagnóstico de autismo, ele não tem que ter necessariamente algo diferente, apenas entender o que é uma inclusão de fato. Porque assim, William, quando a gente fala na inclusão na escola, a gente precisa entender que não é somente receber o estudante. Assim, eu tenho estudantes na minha escola que têm diagnóstico de autismo. Não é só isso, né? O conhecimento da escola não se dá apenas nesse processo da aprendizagem, lá dos conteúdos, né, dos componentes curriculares, mas é todo o espaço da escola, toda aquela estrutura, né? Quando a gente pensa na sala de aula, como que é a geografia daquela sala de aula, né? Como que é o espaço, como as carteiras estão colocadas, como que é o atendimento ali dos funcionários da escola em relação às crianças. Então, a questão do sinal que a gente ainda tem até hoje, né? Olha, com tanto avanço tecnológico, as nossas escolas ainda têm um sinal, que é um sinal, uma sirene altíssima, né? Estamos já discutindo a mudança desse tipo de ruído na escola. Então, como que esse ambiente ele vai estar preparado para acolher essa criança? Então, quando se fala em inclusão na escola, a gente tem que pensar na escola como um todo, desde a entrada no portão da escola até na aula propriamente dita. Bacana. Uma pergunta, lógico que, né, eu vivo nesse universo porque eu tenho um filho dentro de casa que precisa desse suporte, mas eu quero te fazer essa pergunta. Vai de caso para casa. Uma criança autista, o esforço dos pais em casa, no que tange a educação, tem que ser um esforço redobrado? Depende do nível, se é suporte 1, 2, 3? É fundamental o apoio dos pais, fundamental. Inclusive, as pesquisas mostram que a mediação parental, né, que é uma técnica onde a gente trabalha com as famílias para que as famílias possam também dar continuidade a esse entendimento em casa, é fundamental. Então, o envolvimento dos pais... William, é assim, olha, quando você fala em educação, né, em processo educativo, a gente sempre vai dizer, né, que a família presente no atendimento das crianças é fundamental. No caso do TEA, né, do autista, isso tem aí uma potência muito maior. Porque, veja, aquilo que é trabalhado na escola, ou que, de repente, essa criança participa de alguma outra atividade, né, de complementação, se não é realizado em casa, né, a criança vai perdendo também oportunidade de desenvolver as suas habilidades. Então, por exemplo, uma rotina, a família toda entender que precisa ter uma rotina em casa, precisa ter uma organização, prever, né, o que é possível prever, né, a antecipação que é tão importante para os nossos meninos e meninas autistas. Então, a participação dos pais é fundamental. Mas, William, assim, uma das coisas também que eu chamo muito a atenção é o conhecimento dos pais a respeito deste universo. Então, que os pais possam se apropriar desse conhecimento para entender os seus filhos de uma maneira mais ampla e segura. Bacana. Muito obrigado, Sênia. Obrigado pelo bate-papo, muito esclarecedor. Pena que o nosso tempo passa voando, por isso que todas as quartas estamos aqui novamente com esse tema. Mas muito obrigado aí por todo o esclarecimento, tá bom? Eu que agradeço você e
Parabéns pelo trabalho que você realiza e estamos à disposição para, né, quem precisar de orientação, né, sempre está procurando aí, se informando, porque é muito importante para as nossas crianças. Bacana, gente. Tá aí as redes sociais da Luciene, possa também acompanhar o trabalho dela. Obrigado. Gente, é isso aí. Precisamos de conhecimento. Pais, vocês precisam se envolver também. E não é só a mulher não, hein? O homem, o pai. Ei, você precisa se envolver. Você também precisa dar esse suporte aí, tão importante para o seu filho. Mas agora nós temos um recadinho especial sobre saúde. Vamos lá! Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato, ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Atenção, tá aí o telefone, então ligue. É o seguinte, antes de ir pro intervalo, vem aí Festival de Música Católica aqui na TV Evangelizar. Vem, Voz, Evangelização e Música. Olha, as inscrições estão abertas. Aproveite, hein? Você é de todo o Brasil, tem alguém aí na família, conhece alguém na sua comunidade, na sua paróquia? Peça para essa pessoa fazer a inscrição, tá bom? Vem Voz, Evangelização e Música. Vamos para um breve intervalo, porque o tempo está voando e voltamos já. Estamos de volta, quarta-feira mariana aqui na TV Evangelizar, programa Hora Boa. Olha, o segundo pilar da obra Evangelizar é a caridade. E nós queremos aqui prestar contas do seu carinho, do seu amor, da sua generosidade para com a Associação Evangelizar. Por isso nós vamos acompanhar agora a entrega de cestas básicas arrecadadas, no especial Compromisso de Amor com o Padre Reginaldo Manzotti. Foram mais de 60 toneladas e hoje nós vamos conferir a entrega de 2 toneladas de alimentos para a cidade de Piracicaba, aqui, região metropolitana de Piraquara. Que Piracicaba, William? Piraquara, região metropolitana aqui de Curitiba. Vamos ver. O caminhão chegou à Conferência Senhor Bom Jesus dos Passos, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, carregado com 2 toneladas de esperança em forma de alimentos, fruto do especial compromisso de amor da obra Evangelizar é Preciso, liderada pelo padre Reginaldo Manzotti. Faça um milagre em toda a minha vida. As 200 cestas básicas repletas de itens essenciais foram arrecadadas durante a ação evangelizadora e representam muito mais do que mantimentos, simbolizam o amor ao próximo e a fé em ação. Uma satisfação nós estarmos aqui hoje, na Paróquia Bom Jesus dos Passos, território de Piraquara, que agora também é a nossa casa comum e de certa forma nos fortalece como igreja, Igreja em saída, igreja em missão, igreja missionária e acolhedora. Executar o mandamento de que Jesus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Então esse é o papel fundamental, amar os nossos irmãos, Entre os rostos que aguardavam ansiosamente a chegada das cestas estava a Dona Tereza dos Santos. Agradeço a Deus e agradeço a vocês por ter me ajudado com a cesta, que chegou em bom momento. Para mim representa tudo que Deus manda.
porque na hora que a gente precisa, sempre tem que ter uma pessoa para ajudar. E eu agradeço muito. Muito mais em minha vida Ele fará. Muito mais em minha vida Ele fará. Olha, gente, a TV Evangelizar é muito mais do que um canal de televisão, uma rádio. Sim, nós temos um canal de televisão, levamos a fé e espiritualidade, mas nós também deixamos esse rastro de Deus de forma concreta, que é a caridade. Sim, a caridade, a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então nós anunciamos Jesus Cristo e o motivo de estarmos aqui, que é justamente as pessoas, a humanidade. Deus, Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar. Mas essa salvação também nós precisamos olhar para essas pessoas que padecem no dia a dia. Sim, nós buscamos uma vida eterna, mas nós precisamos ajudar essas pessoas a carregar as suas cruzes, os seus sofrimentos. Muitas vezes essas pessoas precisam ali do pão de cada dia. Então, muito obrigado pela sua generosidade. E quero lembrar, quando você ajuda a TV Evangelizar, você está ajudando muitas pessoas. Por isso também eu quero pedir, você que já conhece o nosso trabalho, a seriedade, que você possa contribuir nesse mês de junho com a campanha Jesus das Santas Chagas, fazendo uma contribuição, uma doação extra de qualquer valor, qualquer quantia, R$5, 10, não importa o valor. O importante é que a caridade, a generosidade possa alcançar tantas pessoas numa situação de vulnerabilidade. Desde já, Deus abençoe você. Faça a sua contribuição extra. Mas agora nós vamos para o Boletim de Notícias, ficar bem informado. Vamos lá. Boa tarde, William. Sabia que comer manga todos os dias pode proteger o coração de mulheres na menopausa? Um estudo da Universidade da Califórnia revelou que consumir 1,5 xícaras de manga por dia, por 2 semanas, reduziu a pressão arterial e o colesterol de mulheres entre 50 e 70 anos. A fruta ajudou a diminuir o colesterol total e o LDL, chamado de colesterol ruim, além de melhorar a resposta do corpo à glicose. Os resultados publicados no Journal of the American Nutrition Association mostraram que mudanças simples na alimentação, como por exemplo incluir manga diariamente, pode contribuir para a saúde do coração após a menopausa. E Siddharth Nandiala, um adolescente de 14 anos, criou um aplicativo que identifica doenças cardíacas em apenas 7 segundos. A tecnologia usa inteligência artificial para escutar os batimentos do coração e detectar anomalias com mais de 96% de precisão. Testado em mais de 18 mil pacientes nos Estados Unidos e na Índia, o aplicativo ajuda a apontar sinais de arritmia, insuficiência cardíaca e outros problemas. O objetivo não é substituir os exames, mas indicar os pacientes que precisam de uma atenção médica. O próximo passo de Siddharth é programar a inteligência para detectar doenças pulmonares e também criar uma prótese de braço controlada pelo pensamento. Cientistas japoneses criaram um plástico revolucionário que se dissolve na água do mar em poucas horas. Desenvolvido por pesquisadores do Instituto Riken e da Universidade de Tóquio, o material se decompõe rapidamente sem deixar resíduos e nem gerar microplásticos. Em testes, um pedaço de 5 centímetros sumiu após 1 hora em água salgada. A inovação pode ajudar a combater a crise global do plástico que ameaça os oceanos e a vida marinha. Embora ainda não esteja à venda, o projeto chama a atenção da indústria de embalagens. A promessa é de um plástico resistente, seguro e amigo do meio ambiente. Eu volto com você, William. Bem informado agora é o seguinte, nós vamos para o Evangelizar Ensina. Hoje é o dia do autismo, né? Hoje é um dia que nós falamos de autismo aqui no programa. E nós vamos ter aqui 6 curiosidades sobre os astros, essas pessoas, essas crianças que são verdadeiras estrelas na nossa vida. Vamos ver. Hoje vamos te contar alguns fatos curiosos sobre os astros brilhantes que enfeitam o céu. Todo mundo sabe que as estrelas são corpos celestes que possuem luz própria. Essas esferas gigantes são compostas de gases que produzem reações nucleares. Graças à gravidade, elas chegam a viver trilhões de anos.
cientistas supõem que o número de corpos celestes é infinito. Somente na nossa galáxia, a Via Láctea, são mais de 200 bilhões deles. Nós conseguimos contar e enxergar aquelas que ficam na parte visível do cosmo, ou seja, cuja luz chega até a Terra. Apesar de muitas vezes não notarmos, as estrelas possuem diversas cores, podendo variar desde o branco azulado até vermelho, dependendo da sua composição e temperatura. Durante o dia, temos a sensação de que as estrelas deixaram de existir. É que a luz solar que se espalha pela atmosfera é tão forte que encobre o brilho delas. Mas se desse para diminuir a intensidade do Sol por alguns instantes, conseguiríamos ver todas elas. Não sei se você sabe, mas apesar do nome, estrelas cadentes não são estrelas. Na verdade, são fragmentos de asteroides que entram em nossa atmosfera com uma velocidade de aproximadamente 250 mil quilômetros por hora e incendeiam-se por conta do atrito com o ar. Só para você ter uma ideia do quanto essas esferas de plasma são enormes e poderosas, o Sol é considerado uma estrela pequena no universo, sendo até chamado de estrela anã. Isso que ele possui um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até mais! Algumas curiosidades, gente. Bacana, né? A gente ficar aí por dentro também desse mundo dos astros, das estrelas. Mas antes de terminar o nosso programa, tem um recado importante para você. Vamos lá. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. É isso aí, minha gente. Vamos ligar. É importante a sua ligação, é importante cuidar da saúde. E lembrando, antes de terminar o nosso programa, a Experiência de Deus de segunda a sábado, 22 horas. É a oportunidade que você tem de mergulhar no conhecimento de Deus. O padre Reginaldo Manzotti ainda tem aquele direcionamento espiritual. Eu vou ficando por aqui, meu povo amado de todo o Brasil, mas o programa Hora Boa volta amanhã. Tchau!